Gente, eu cheguei à conclusão que não dá pra ser um CLT tranquilo e ser fã de K-pop ao mesmo tempo. O Brasil Core foi tão longe demais que, tipo assim, o que está acontecendo em quesito de shows nesse segundo semestre aqui nesse país? Eu com a ajuda do meu amigo ChatGPT, a gente fez uma lista, e essa lista é só do segundo semestre, tá? De todos os shows que só envolvendo K-pop, BL e drama, tá? De grupos barra atores barra solistas que vão se apresentar no Brasil nesse segundo semestre. Aqui só tem o segundo semestre, de novo, tá? Eu vou botar um print dessa lista em algum lugar aqui para vocês terem acesso. E assim, foi muito engraçado fazer essa lista, porque, obviamente, pedi ajuda pro chat GPT, porque eu não lembrava de todos de cabeça. E o mais legal é que ele me deu a lista e eu fui lembrando de outros que ele não tinha colocado, que eu tinha visto. Foi uma construção em conjunto com a inteligência artificial. Você tem essa noção? Que foi muito louco. E aí eu fui tirando os que. Teve alguns que ele falou que ia ter, que eu já sabia que tinham sido cancelados, e eu fui tirando. Ai, gente, que. Uau, uau, tá? Hoje é dia 4 de agosto que estou gravando esse vídeo. Hoje é dia 4 de agosto. Então eu vou começar de agosto pra frente, tá? Porque já rolou muita coisa esse ano. Mas eu tô indo de agosto até dezembro deste ano. Ah, eu acabei de lembrar de um. Caraca, eu acabei de lembrar de um. Depois eu coloco aqui no. Depois eu coloco aqui aqui no YouTube de. Ai, não, calma aí, deixa eu pesquisar. Que o do Taemin. Já tem data do Taemin? No Brasil? Não, Brasil 2026. Calma aí. Já tem data? Já tem data. Caraca, mentira que já tem data. Porra, tem data. Calma aí. Não, gente, o do Taemin tem. Eu achei que o do Taemin só tinha. Nossa, eu tô fazendo um grande parênteses nesse momento aqui, nesse vídeo. Porque, pra mim, não tinha data. Olha o chat GPT me passando o rolê completo. Não, calma aí, chat. O que é isso? Chat. O Taemin vem para o Brasil ainda esse ano? Acho que esquecemos dele. É a prova de que a gente construiu essa lista junto e ele tá pensando. Sim! Calma, pra quando ficou o show dele? Tá, mas e a data? Acho que não tem data. Acho que só. Gente, eu vou considerar que o Temin não saiu data específica, ou tem data específica. Tem data específica? Não, não divulgaram data. Então eu vou deixar no ar, tá bom? Do Temin. Eu lembrei agora do Temin, gente. Mas enfim, voltando, tá? Eu vou falar agora pra vocês os que já tem data, os que eu já sei que estão confirmados, e eu tirei da lista já tanto de PR quanto de Unri que foram cancelados, tá bom? Até o presente momento, dia 4/8, como datas confirmadas. Para 2026. Agosto, tem o Kino do Pentagon. Esse moleque, ele vai correr Brasil todo. Dia 14 de agosto em São Paulo, 15 em Teresina, 18 em Brasília. Esse daí gosta do Brasil. Aí tem o Kino. Aí tem o Mosbank, que do nada, surgiu semana passada, do nada, ó, daqui 2 semanas estamos no Brasil. Vai estar no Festival do Tailandês, dia 14 e 15. Até onde eu entendi, é um festival, você tem que separar o ingresso, porque ele é aberto ao público, mas vai ter fan meeting deles à parte também, que aí tem preços e fotos e a papagaiada toda. Vai ter o Garro, eu falo Garro. Gosto muito dele, tá? Gosto muito dele. Vai ter turnê brasileira, que vai passar. Gente, começa dia 22 de agosto e vai para São Paulo, São Luís, Belém, Fortaleza, Salvador, Florianópolis, Porto Alegre, Curitiba. Tá? Um que eu vou comparecer vai ser no Festival de Cultura Coreana, fica a dica aí, dia 15 e 16 de agosto, que é de graça. Esse aí dá pra ir, que é de graça. Esse daqui a gente não sofreu tanto. Tem o Juni, lembra do Juni? Sim, o Juni lembrando agora que ele vai fazer tudo aqui no Brasil também. Tinha me esquecido dele, dia 23 de agosto.
Dia 8 de agosto... Nossa, por que eu joguei isso, o Lycan pro final? Na verdade, ele tem que ir pra cima, calma aí. Isso daqui chama toque, tá bom? Tinha que estar aqui em cima, gente. Que é dia 8 de agosto. Isso, Lycan, dia 8 de agosto. Já é esse final de semana agora, né? Acho que ainda tem ingresso, se pá. T-pop, né? Obviamente, quem não conhece o Lycan, grupo tailandês. Aqui. Dia 30 de agosto tem o Icon. Eu tinha me esquecido do Icon. Sobrou dinheiro pro Icon? Obviamente que não. Graças a Deus que eu vi eles na Coreia já. E eu vi... Ai, gente, eu vou fazer um parênteses do Icon, porque eu tive a oportunidade de acompanhar esses caras num Soul Music Awards e eu vi eles completos, tá? O BI ainda estava no grupo. Foi lindo. Então, por isso que eu nem tô tão chateada assim do Icon. Aí, passamos para setembro. Setembro será o meu mês. Setembro aqui, ó. Setembro será o meu mês. Dia 3 de setembro a gente tem Jay Park. Estarei presente, maravilhosa. Expa no dia 4, assim, infelizmente eu não vou. Rock in Rio, que aí vai ser o nosso... Como é que fala? A nossa maratona. Rock in Rio tem Stray Kids, Hwasa e Nex. Dia 11 de setembro. E aí tem Only Friends Dreams On, que são os moleques da JMM, os atores do The Only Friends, dia 14. Dia 14 de setembro, aqui em São Paulo. Também não vou, porque estarei no Rio de Janeiro, né, para ver os meus filhos do Stray Kids. Outubro. Gente, uau. Calma aí. Eu fiquei com uma dúvida. Eu anotei aqui o negócio. Gente, calma aí. Chat, Boss Noel e Win War será no mesmo dia? Calma aí. Agora eu tô confusa. Você percebeu que eu organizei o roteiro 5 minutos antes de começar? Não, gente, eu tô falando, olha só. É um dia depois do outro, eu que li errado. Outubro, no final de semana do dia 10, 11, se eu não me engano, cai. Dia 10, 11 é o final de semana, né? Isso. Sábado e domingo. No dia 10 a gente tem Boss Noel Fan Meeting e no dia 11 a gente tem Win War. Tá fácil pra gente, ficou fácil. Aí no próximo final de semana, se você ainda tiver dinheiro pra pegar avião e de hotel, tem Bolt Out, dia 18, tá bom? Aí no próximo final de semana, com certeza foi onde a galera gastou dinheiro, já é o BTS, 28, 30 e 31 de outubro. Segura essa onda. Essa é a maratona de outubro, com praticamente todos os finais de semana com evento. Em novembro, a gente tem fan meeting do Hwang In-Yup. Ele é um... Ai, eu amo diva, é que eu nunca sei pronunciar direito o nome dele. Dia 21 de novembro, e a gente tem Baby Metal, dia 28 de novembro. Esse aí eu preciso comprar ainda. E o Atarashi Gakko, que eu também vou ir, que vai ser no Primavera Sound, dia 6 de dezembro. Eu vou deixar o print disso em algum lugar aqui para vocês poderem pegarem, tá? Uau! E aí, a gente se questiona. E o Pix? E o crédito, tá tendo? Vocês já entraram no cheque especial? Porque muita coisa vai acontecer, gente. E não é uma parada baratinha, né? Porque a gente fica com essa ideia também, né? De às vezes, aqui é baratinho, ali é baratinho. Depende, gente. Porque eu não acho tudo muito baratinho, né? Dependendo, obviamente, do local e do tipo de ingresso que você quer comprar, né? Obviamente que tem uns ingressos bem baratinhos, que é bem mais para trás, assim, que às vezes só de você habitar o mesmo local do artista já vale a pena, e você já vai estar lá curtindo com o pessoal e tudo mais. Mas aí eu fico me questionando, tipo, é fácil, tipo, quando é um grupo, uma atração com música, assim, porque você vai passar o show todo escutando a música, então, teoricamente, você acredita que o artista tá lá, e aí você vai escutando a música do cara e beleza, você curte alguma coisa, né? Agora, quando você não consegue ver real na sua frente os atores, aí você só vai existir, né, nas horas que tem pergunta e resposta e tudo mais, você vai meio que existir acreditando que eles estão no palco. Enfim, né? Cada um sabe com que gasta o seu dinheiro. Uma coisa que a galera tem me perguntado na DM não serei MC de nenhum deles, tá? Normalmente tem algumas vezes eu já fiz trabalhos sendo MC, principalmente de
principalmente não, né? Eu só fui MC de atores, tipo Infameeting, né? Porque tem todo ali um negócio de perguntas e respostas, etc e tal. Eu era essa gatinha no palco que fazia as perguntas. Não vou fazer para nenhum deles. Não vou cobrir nenhum desses shows. Logo, não estou ganhando ingresso para nenhum deles, tá? Ou seja, fiz a minha tesouraria, né? Eu acho que o fã vai ter que fazer uma tabela no Excel, enfim, para poder organizar isso tudo aqui, porque o bagulho vai ser punk. Mas eu vou comentar um pouco cada um deles, e porque eu quero trazer algumas questões muito interessantes, porque justamente o título desse vídeo é Vale o Hype? No sentido de, assim, você tem que ficar triste porque você não vai conseguir ir em todos os shows, porque, assim, é impossível com o salário mínimo que temos hoje, com a quantidade de grana que as pessoas têm, com a realidade do brasileiro e de fã, e principalmente a realidade dos fãs, principalmente de K-pop, e você pensando no Brasil do tamanho que é, você conseguir ir a todos esses shows. É impossível. É humanamente, assim, se você vai, ou você tá fazendo trabalho de cobertura de show, né, como imprensa ou como influenciador e ganhando os ingressos, ou você tem muita grana e mora em São Paulo, né? Esse é um grande porém. Porque mesmo se você tem muita grana, mas mora em outro estado, muito complexo, porque não é tá tão maluco que parou de ser uma questão apenas de dinheiro. Porque assim, se você tem muito dinheiro e precisa trabalhar para conseguir este dinheiro, você não consegue ficar fora da sua cidade tanto tempo. Ao mesmo tempo, se você usa o dinheiro dos seus pais, mas você é, por exemplo, estudante, não tem como você perder tudo isso de aula também, porque envolve uma logística de você ficar X, Y dias nas outras cidades, logo você precisa ter tempo livre, logo, pelo que eu entendo, quem não trabalha, no mínimo estuda, né, tendo essa quantidade de dinheiro. Ou você é o 1% da população do Brasil que é herdeiro, que não faz um catso da vida. Também temos essa opção. Mas eu acho que não é uma opção, não é esse o público que vai encher o lugar nem de 1.500 para 1.500 pessoas, né? Acho que a gente não vai reunir os 1.500 mais ricos do Brasil para poder abastecer, sei lá, o show de algum desses artistas, né? Então, é humanamente possível ir para tudo, tá? Só que existe um sentimento muito grande de FOMO que eu acho que muitas vezes as pessoas os fãs até se sentem mal com isso. E podem muitas vezes se sentir menos fã. E eu vou chegar nisso, tá? Eu primeiro quero comentar algumas coisas antes de eu chegar nesse conceito do FOMO, que é o que eu queria trazer nesse vídeo. Agosto. Agosto a gente tem alguns pontos bem interessantes aqui, de turnês, de artistas que já vieram, de artistas que nunca vieram e de artistas que tá bem variado, né? Então você tem o Lycan, que é um grupo bem esperado aí pela galera que principalmente gosta da cultura tailandesa. É um grupo que ele vai oferecer, tipo, um show de T-pop, ele é um ato musical, então eles vão oferecer muita música como um show realmente de música, né? Então, ele tem ali ele tem ali o seu ponto fora da curva no sentido de, tipo, ser algo inusitado e ser algo que é... Não, eu não tô falando aqui de coisa que vale o seu dinheiro ou não, até porque cada um gasta o seu dinheiro no que é. Eu tô falando aqui de inovação, então, tipo, o Lycan realmente é o primeiro, acho que talvez seja o primeiro grupo de J-pop que venha se apresentar nesse padrão, desse tamanho aqui no Brasil, então, acho válido. Vou a esse show? Não vou. Porque cai no mesmo dia, um dia antes do show da Anitta. Acho que cai um dia antes do show da Anitta. Acho que cai um dia antes do show da Anitta. E, enfim, estarei me preparando para o show da Anitta. E gastei dinheiro com a Anitta. E eu já vou discutir esse ponto também, porque teve uma galera que achou meio esquisito eu gastar dinheiro com a Anitta e não gastar dinheiro com o Lycan, sendo que eu falo muito mais, por exemplo, do Lycan do que da Anitta, nas minhas redes sociais, né? Até porque eu produzo conteúdo sobre T-pop, mas tem uma parte que eu quero discutir depois, mas a princípio, no raso, eu vi o Lycan na Tailândia. E eu sou o tipo de fã que, assim, eu vi uma vez, legal, eu vou guardar dinheiro pra ver coisas novas. Eu acho que funciona melhor pra mim, pessoalmente, assim. Eu posso ser muito fã de um grupo e vê-lo várias vezes, eu posso. Mas eu também consigo
Eu não tenho essa necessidade de acompanhar todos os shows que essa pessoa faz no Brasil, por exemplo. Então, e eu sei que tem fã que adora fazer isso, né? De ir em todos os shows, e tem uma questão emocional ligada, e, tipo, super válido. Estou falando eu, Flávia. Eu, Flávia, por exemplo, vi o Lycan na Tailândia. Não que esteja visto, mas vou dar preferências, principalmente na questão de grana, para grupos que eu nunca vi, né? Então, o Lycan tá visto e tal. Tive a grande sorte de, inclusive, tirar foto com Lego. Então, por exemplo, se eu fosse comprar o Lycan, provavelmente eu nem compraria a foto, porque eu já tenho uma foto com Lego, que não calhou do universo de ser o meu bias do Lycan. Então, tipo, em teoria, meio que deu check nisso, né? O Kino do Pentagon, eu não acompanho tanto o Pentagon assim. Portanto, eu não tenho muito conhecimento das músicas do Kino, mas é muito legal porque ele vai pra Teresina e Brasília. Então, tipo, assim, Teresina vai pegar aquela parte do Nordeste que é muito forte de fã de K-pop, tem muito fã de K-pop Norte e Nordeste. Então, fica muito mais viável pra galera do que muitas vezes vir pra São Paulo, né? Principalmente a galera da região Norte e Nordeste. Ir pra Teresina é muito mais simples. Acredito eu que será um custo menor. O show do Kino não me parece um show muito grande. Eu não pesquisei valores, tá? Eu tô chutando aqui. Então, me parece um show mais acessível. Então, se a galera, para os fãs do Pentagon e para aquelas pessoas que nunca tiveram a experiência de um show de K-pop, pode ser uma oportunidade muito interessante. Mosbank já veio pro Brasil, né? Eles já veio no Brasil, acho que não chegou a dar sold out no último show deles. Então, assim, parte do princípio que boa parte dos fãs já viram o Mosbank, né? Obviamente que vai ter pessoas que ainda não viram, tal, mas vamos partir da ideia estatisticamente de que grande parte dos fãs de Mosbank já viram Mosbank. E vai ter a oportunidade do Festival de Cinema Tailandês, que, pelo que eu entendi, é gratuito. Você tem que reservar ingresso, mas é gratuito. Eu não tenho certeza, vamos pesquisar isso direito. Mas pelo que eu entendi, ele é meio aberto, assim. Não sei como vai funcionar a participação deles no Festival de Cinema Tailandês. É um casal que já faz um tempinho já que teve drama deles. Então, não tá tão no hype assim, porque, tipo, por exemplo, não tem eles não estão no hype no sentido assim, acabou de sair algum drama deles agora. Não é uma tour que está planejada com um drama que acabou de acabar, né? Com o BL que acabou de acabar. Então a gente vai ficar nesse meio lance de tipo, o que de fato vai rolar, vai ter música nova, porque também não saiu muita música nova, a não ser dos BLs passados deles. Então, tipo, não sei muito bem o que pode rolar no Mosbank. Eu fiquei meio no escuro. Na verdade, foi todo mundo pego de surpresa, porque literalmente rolou o anúncio esses dias e já é daqui 2 semanas. Então, assim, foi muito do nada, né? A gente tem agora o Garro, que ele é um ícone. Eu tava louca pra ir no show dele. O meu dinheiro acabou. E aí eu fiquei muito feliz de saber que ele vai ser a atração do Festival de Cultura Coreana, que é aberto. Então, assim, graças a Deus eu vou conseguir ver esse cara. Ele cantou praticamente milhões de músicas de drama, de K-drama, assim. Tipo, ele tá em todas. Ele é um músico muito foda. Muito foda. E eu gostei que a turnê dele também tá bem ampla. Tipo, São Paulo, São Luís, Belém, Fortaleza, Salvador, Florianópolis. Bicha, você vai conseguir ver esse homem em algum momento, né? E é muito bom, principalmente para essas outras cidades que vão ter esse acesso, né? De novo, vai ser um mega show de estágio, uau, gigantesco, assim, meu Deus, Madonna indo pra sua cidade? Não vai. Mas é um artista incrível. Incrível. Então, ele é um que, porra, se eu tivesse que apostar, ele vale muito a pena. O Garro vale muito a pena. Juni também é muito interessante. Ele teve ele é mais de nicho, assim, digamos assim. Ele teve 2 ou 3 músicas que de fato estouraram, inclusive no TikTok. Pra quem já acompanha ele há um bom tempo, também acredito que vai ser um show bem interessante. Eu não conheço muitas músicas dele, eu conheço mais ele no podcast do que o podcast que ele faz com o BM, enfim, com a Ashley e tudo mais, e com o Penil. Eu conheço ele mais no podcast do que, de fato, as músicas dele, né? Então, não vou saber muito dizer, mas eu sei que ele mistura bem uma coisa bem hip hop R&B, assim, pelo que eu entendi. E é bom, e ele é bom. O Icon
Aí o Icon, qual que é o problema do Icon? O Icon demorou demais pra vir no Brasil. Eu sinto isso. E é totalmente compreensível depois da treta que teve com o BI, que o BI saiu do grupo, etc e tal. O Icon deu uma caída, mesmo depois de ter participado daquele programa de sobrevivência junto com o Stray Kids. Eu esqueci o nome daquele programa. Mas enfim, do Kingdom, né? Mesmo depois de ter participado do Kingdom, não teve grandes diferenças, assim, pra carreira do Icon. E me dói muito porque é um grupo muito legal. As músicas deles, principalmente as antigas, são muito legais. É um show que eu queria muito ir, mas, de novo, estou priorizando os meus cartões de crédito de um grupo que eu já vi ao vivo, né? Faz muito tempo? Faz. Foi 2019? Foi. Mas eu já vi. Então, seguindo nessa balança do dinheiro, a gente precisa saber dizer não, galera. Porque senão a gente entra nos cheques especiais, não vale a pena. Eu vou chegar nessa parte também. Depois que eu terminar de explicar cada um, eu vou chegar em alguns pontos que não vale a pena. Aí chegamos em setembro. Setembro com certeza é o mês que mais tem o meu dinheiro, né? Jay Park. Jay Park é assim, é um show à parte. Jay Park é o cara. Jay Park é um cara que eu estou esperando desde o ano passado, por isso Jay Park tem todo o meu dinheiro. Todo o meu dinheiro, porque eu não vou tirar foto. Por que você não pegou a foto? Porque é foto em grupo. E eu comprei esse ingresso com uma outra amiga minha, sim, mas seriam fotos com outras pessoas que eu não conheço. E eu, Flávia, particularmente eu, Flávia, eu prefiro foto ou individual ou no máximo em dupla com alguém que eu conheça. Eu não sou uma pessoa que costuma pagar foto em grupo. E high bike, de novo, eu, Flávia, não vejo tanta vantagem assim em high bike. Eu sei que tem muitos fãs que valorizam, mas eu, particularmente, não acho que vale muito a pena pra mim. Então, mas eu pego pista premium. Então, pista premium no J-Park, bem paga e com muito orgulho. E tô muito ansiosa pra esse show, que vai ser junto com o Longshot, que é um grupo que também eu comecei a gostar muito, né? Eles saíram, assim, chegaram ontem, assim, são novinhos de tudo, um grupo super recente, mas que já fez músicas ótimas. E, tipo assim, Jay Park, ele é o cara do K-pop na minha vida, assim, tipo, não existe um momento na minha vida que eu não escute ele. Enfim, ele é o mais. Aespa é um grupo que volta pro Brasil, né? Só que tem aquele conjunto de fãs fiéis. O Aespa, o que ele vai trazer? Elas vão trazer um ao vivo muito foda. E elas estão lançando o tempo todo música nova. Então, assim, eu não paguei porque eu não sou tão fã assim. E de novo, né, na minha escala de prioridades em relação a dinheiro, não, elas obviamente não estavam aí nessa corrida. Mas eu entendo que vai ser um show muito bom, porque com certeza, mesmo sendo a segunda vez que elas vêm, se não me engano, vai ser um show totalmente novo, porque elas fazem música o tempo todo. Então, tipo, com certeza vai ser um show totalmente novo das músicas que você escutou no show passado, né? Aí aqui vem uma exceção. Rock in Rio, do Stray Kids. O Stray Kids veio ano passado. Eu fui no show deles. E vou agora de novo. Flá, você não falou que não ia em show repetido? Falei. Flá, você já tinha visto o Stray Kids, por exemplo, na Coreia? Já. Mais um. Primeiro, ele é um grupo que eu gosto muito. Segundo, eu vi eles numa participação num programa acho que foi no Golden Disc Awards que eu vi eles, fetos, assim, 2019, eu acho. Novinhos de tudo, mas foi uma apresentação muito boa, tá? Porque eles fizeram o cover de Bang Bang do Big Bang e, tipo assim, eu dei uma leve surtada. E aí eles vêm pro Brasil fazer um show em estádio, obviamente com uma estrutura totalmente nova, é outro grupo, então, tipo, sim, vou assistir Stray Kids. E aí, eu acho que se fosse o show do Stray Kids num estádio, de novo, do mesmo jeito que foi o último, eu não iria. Muito provavelmente eu não iria. Mas tratando-se de Rock in Rio, a coisa muda de figura. Primeiro porque eu adoro festival. Eu acho que festival é sempre um dinheiro muito bem investido, porque mesmo que você não conheça, se você conhecer um artista, se for por um artista, o rolê já vale, porque tem tanta coisa legal pra fazer e é toda uma atmosfera de festival que eu acho que vale muito a pena.
Sem falar que você pode conhecer grupos novos e ir escutando bandas diferentes. Na última vez que eu fui no Lollapalooza no início do ano, eu fui nos 3 dias. E, eu descobri outros shows, outros artistas muito legais, assim. E tem toda a atmosfera de festival que eu acho muito bom. Muito, muito, muito boa. E o palco mundo do Rock in Rio do Stray Kids vai ser muito, pelo que eu entendi, ele é muito maior do que um show no estádio. Ou seja, temos uma mega estrutura para esse show. Logo, será um show completamente diferente do show do ano passado, né? E, enfim, eles como headliners de um dia. Aí, de quebra, já tem a Hwasa, que eu também já vi na Coreia, mas quero ver de novo. E o Ness eu nunca vi, Next, nunca vi, né? Que são os filhos do Stray Kids. E vou querer super ver também, porque eles parecem umas graças. Mas eu acho que, como é um contexto Rock in Rio, eu acho que vale super a pena. E aí vocês falam assim, nossa, Flá, maior investimento, etc e tal. Depende, cara, porque eu paguei 700 conto no meu ingresso do Rock in Rio. Se você for pôr na balança, do J-Park eu paguei 1.000 e pouco, né, na pista premium, com as taxas. Obviamente que no Rock in Rio você tem toda aquela questão de ir pro Rio de Janeiro, a gente que é de São Paulo vai pro Rio de Janeiro, pega Airbnb e tal, mas eu conto isso como um rolê à parte, então é uma viagem programada, que eu tô programando desde o início do ano, desde que eu soube que o Stray Kids ia ser headliner do dia, então eu já tô me programando, eu tenho amigos no Rio de Janeiro, eu vou dividir um Airbnb com uma amiga, né? E o mais legal é que essa amiga não é uma amiga nem que vai comigo no show do Stray Kids. Ela vai ver, tipo, Bring Me The Horizon. Ela vai em outros dias. Só que o fato da gente estar viajando junto, e a gente vai encontrar outras amigas, vai curtir a praia. Então, formou-se um rolê da viagem que terá o show do Stray Kids, né? Que, a princípio, eu irei sozinha, mas aí eu vou chegar lá e vou ver se eu encontro alguns amigos meus. E aí, isso é um ponto muito legal de falar. Não sei se eu falo nesse vídeo, mas é um ponto muito legal. Tipo, se não tem ninguém pra ir, vá sozinho. É legal show sozinho também. Mas enfim, né? Aí, beleza. Aí temos Only Friends Dream On, dia 14/9. O que acontece no Only Friends Dream On? Quando você coloca o show de performance do Only Friends, né, dos atores tailandeses, em espetáculos de música, eu sou uma pessoa que prioriza muito mais espetáculos de música do que só fan meeting. Temos também o fato de eu ter visto grande parte desses atores na Tailândia. Temos grande parte disso, né? Inclusive, ano passado eu fui MC do fan meeting do Joss Gawin. Então, tipo, eu tava com os caras no palco. Temos essa questão de, tipo, já vi eles, né, ao vivo, né? Parte deles, não todos eles, mas parte deles. Tem essa questão também, tem. Mas, por exemplo, quando você coloca o contexto do Rock in Rio, viagem com os amigos e tudo mais, esse é um dinheiro destinado a isso que eu acho que no final das contas vale mais a pena, sabe? Nos preços que do Only Friends vai quase equiparar, dependendo do lugar que você foi, a um preço da apresentação do J-Park, ou até o que eu falei, o Rock in Rio é R$700. Então, assim, tipo, se você for comparar, né, preços, no meu crédito, no meu cartão, pra minha realidade, a gente vai fazendo esses tipos de escolha, esses tipos de balanço de valores, né? Aí, outubro, como eu gastei muito em setembro, outubro é o mês que eu dou aquela apertada, porque realmente eu vou ter mais gastos em setembro, né? Essa é a conta que eu faço. Então, bom, chega outubro, novembro tá aí com Black Friday, eu preciso comprar algumas coisas aqui pra mim, que eu preciso trocar, quero comprar um iPad novo, Então, outubro seria o mês da recessão, né? Então, por exemplo, Bosnuel, Fan Meeting, eu não vou, Inwar, eu não vou, T-Bolt, eu não vou, e eu também não vou ao show do BTS. Então, aí outubro seria o meu o meu mês de recesso de gastos. Até que hoje anunciaram The Pussycat Dolls, e aí eu vou ser obrigada a comprar esse ingresso. Mas, de novo, o Pussycat Dolls, a pista premium, pra quem tem o Itaú Personalité, que eu já achei uma amiga que tem, a pista premium é R$600, 675, vai, arredondando dá R$700. Todos esses shows, dependendo do VIP, do local VIP que você for, muitas vezes vão passar desses valores.
Ainda assim vai ser um gasto, e eu moro em São Paulo, então ainda assim vai ser um gasto? Vai, mas vai ser um gasto menor dos gastos dos outras coisas que teriam no mês. Faz sentido? Faz sentido. Se falar que Boss Noel já veio pro Brasil e o Ward também já veio pro Brasil. E o Outbolt também já veio pro Brasil. O BTS é um ponto fora da curva. O BTS é um ponto fora da curva. Tem várias questões que envolvem o show do BTS, a volta dos meninos do exército e todo não dá nem pra comparar com o restante. O BTS é totalmente um caso à parte. Vão ser 3 shows, sold out, enfim, é outra coisa. Mas se a gente for colocar os fanmeetings em paralelo, são todo mundo já veio pro Brasil, né? E como estamos fim do ano, né? Tem coisas que eu quero comprar pro ano que vem, então já entra nessa recessão. Novembro tem o Anhupyo, que eu não fui na primeira vez. Eu particularmente não sou tão fã assim de fanmeeting de ator de K-drama, porque eu não sou uma pessoa, não sou uma dorameira, por exemplo. Eu assisto K-drama, mas eu não sou uma pessoa que vive assim os atores de K-drama. Não sou tão fã, com exceção do Soengu, que é o meu ator favorito, e eu fui as 2 vezes no fanmeeting dele. Mas essa é uma exceção, porque eu sou fã dele. Mas de K-drama, no geral, eu não sou uma pessoa que faz parte do mundo das dorameiras, então também, pra mim, ele fica meio que na lista, apesar de eu achar ele incrível, dele achar um ator foda, eu adorar ele, ainda na minha lista ele fica um pouco mais pra baixo. Baby Metal eu vi a última vez que elas vieram, eu vou ver como vai estar a minha situação em novembro, e se ainda tem ingresso para, sei lá, um dia seguinte eu der a louca e passe um cartão, se Deus quiser que passe, posso até ir de novo. E aí, dezembro, tem o que eu vou comprar, que é o Atarashi Gakko, que ele entra naquele lance do muito difícil vir pro Brasil, nunca vieram, é específico, tipo, vibe Primavera Sound. No dia delas, da Primavera Sound, tem outros artistas que eu quero ver, então muito provavelmente eu vou comprar esse dia do Primavera Sound, do Atarashi Gakko, e é um grupo que eu escuto muito. Eu realmente escuto muito, e eu acho que o show delas é muito sensacional. E, bom, vai ser incrível, né? Esses são os meus comentários sobre os shows individuais. E, de novo, gente, eu não vou ser MC de nada. Eu não tenho... Eu acho ótimo que vocês acham que eu sei coisas de valores e de tirar dúvidas. Eu não sei nada sobre shows, gente. Não sei nada sobre shows, sobre data, quem vem, quem não vem. Eu não tenho esse poder. Eu não tenho esse poder. E eu acho que eu nem quero ter também, não tenho. Tô falando aqui de gente como a gente, fã pra fã, do que eu de fato compro. Eu estou comprando esses shows, né? É bom deixar isso em... Quando for parceria, coisas assim, eu vou avisar pra vocês. Mas uma coisa que eu queria trazer muito pra esse vídeo é essa sensação que muitas vezes a gente tem entre fãs de cultura asiática, que é o FOMO, né? Muita gente já tá familiarizada com esse termo, mas quem não tá... Fear of missing out. Então é aquele medo que a gente tem às vezes de perder, de ficar de fora de algo que aconteceu. Obviamente, isso não é exatamente assim algo não que seja cruel, algo sacana das produtoras ou do meio ou da indústria. É marketing, bicha. Isso funciona no marketing, isso é uma estratégia de marketing, ok. Mas eu acho que ele se intensifica muito mais nas redes e intensifica também o quanto a gente consome dessas redes. Então, assim, se você é uma pessoa que fica nas redes o tempo todo, que tá toda hora acompanhando, toda hora acompanhando influenciador, eu não sei o que, ai meu Deus, fulano foi no show, sei que não foi no show, tá todo mundo lá. Eu acho que isso nem tanto pra fã, eu acho que até pra gente que começa a produzir conteúdo ou que faz um influenciador menor, ou até sites, veículos menores que não conseguem, por exemplo, uma credencial para uma liberação de imprensa, ou não conseguem parceria com algumas produtoras, e aí se sente de fora, se sente jogado de lado, né, e não se sente pertencente e tudo mais, e aí você é uma pessoa que, em teoria, tá trabalhando com aquilo, que tá tendo contato com aquilo o tempo todo, e aí você vai se sentindo cada vez mais mal de não ser notado e de não estar presente, de o teu bolso não tá coerente com esse volume de coisa, e eu posso te dizer com todas as letras, o bolso de ninguém está, né?
Muitas pessoas tiveram que fazer escolhas, parte dessas pessoas são as pessoas que sempre estão com parceria de produtora, então muitas boa parte dos influenciadores e tudo mais, dependendo do acordo entre eles ganham muito ingresso, muita presença, tem muita gente que vai para cobrir evento como imprensa e acaba, obviamente, ganhando o ingresso, então assim, não se sinta mal, e principalmente não se sinta de fora, porque não é todo mundo que está conseguindo arcar com esse gasto, é inviável em todos esses eventos do seu bolso, principalmente levando em conta a realidade do brasileiro. Então, não se sinta de fora. Ao mesmo tempo que isso não é exatamente culpa de ninguém, é culpa do capitalismo. Tipo assim, os caras querem vir pro Brasil. A galera quer pagar, a produtora quer trazer e tem dinheiro e vai fazer. É isso aí. Que vamos que vamos. Obviamente, né? O importante aqui é garantir um bom evento, garantir uma boa infraestrutura, não cancelar eventos muito próximo da data, respeitar os fãs, dar todas as informações, garantir. E tudo isso garantido, filho, se flopar ou se for bom, aí é problema da empresa, é problema da produtora, é problema do bolso de quem pagou. Mas, ó, foi certinho, rolou, tal. Eu entendo que é muito frustrante, muitas vezes, a gente não ter grana para acompanhar tudo isso. Mas não tem muito o que fazer, é o capitalismo, né? O que eu acho que pega muito nesse meio de K-pop e Ásia, que é uma coisa que eu sempre falo e que é uma coisa que o K-pop, principalmente, fomenta muito, é você não foi no show, não foi em todos os shows, não foi em tal cadeira, não foi em tal lugar, não tem tal lightstick, não tem tal álbum, então você não é fã o suficiente. Isso é um problema muito foda que tem dentro da comunidade de K-pop. É a mesma coisa, tipo, você sabe o nome da mãe do fulaninho? Você sabe o nome do tio do Banchan? Foda-se, filha. Saber o nome, a cor da cueca do cara não te faz mais fã, menos fã. Flávio, fui no primeiro show do Stray Kids, mas não dá pra eu ir no show do Rock in Rio. Bicha, você não é menos fã. Você não é menos stay por não conseguir ir ao show do Rock in Rio. Flá, curti muito BTS e tal, mas realmente esse ano tenho outras prioridades. Cai no mesmo mês do aniversário da minha mãe, sei lá. Outubro, né? Você tem, por exemplo, pegando uma realidade minha. Minha família é do norte, é do Pará. Então, outubro, mês de Sírio, eu preciso da viagem para ir ver a minha família lá no norte. Eu preciso ir para Belém, eu preciso estar lá, não sei o quê. É um mês que eu gasto mais. Você não é menos fã do BTS por não ir nesse show do BTS. Calma. Você não é menos fã do seu grupo favorito porque você não tem a Let Chic. Você não é menos fã porque você não tem álbum XYZ. Ao mesmo tempo que você ter uma coleção enorme de álbuns não te faz uma fã super sensacional. Tá bom? Tem esse detalhe, né? É muito punk isso, porque eu acho que assim, a galera tem... Isso envolve também até a galera que passa mal na grade. O show é feito pros fãs, você tem que se sentir bem, você tem que curtir, né? Eu entendo todo esse frisson de você pegar grade, de você querer ser notada, mas eu acho também que a gente, antes do artista, a gente tem que se amar, bicha. E você tem que estar bem pra ver o show que você pagou caríssimo pra estar ali. Então, eu acho que tem todos essas questões. Tem uma questão muito foda também que pega os fãs de cultura asiática, que é o VIP é quase como fosse uma experiência à parte. É tipo um segundo ingresso para um segundo evento, né? A gente tem esse... Eu não vou falar que é um problema, mas eu vou falar que é uma questão capitalista muito forte entre as experiências vendidas em shows. A gente tem isso nos outros shows? Tem. A gente tem entradas especiais, lugares especiais. A gente viu, por exemplo, até aí o Bad Bunny, por exemplo, que tinha a cacita dele, tipo, ingresso XYZ, dava possibilidade de talvez você conseguir entrar na cacita, etc e tal. Mas você tem aqui os fãs de cultura asiática, assim, os atos asiáticos elevando isso à extrema, à nona potência, assim, né? Então você tem soundcheck, high touch, high buy, goodbye session, send-off, fan sign, você tem foto em grupo, foto individual, Polaroid, another club, enfim, você tem muitas outras coisas. Muitas outras coisas que fazem o VIP parecer quase um ingresso à parte
É tipo um evento à parte, vai rolar um evento antes do show, é esse evento, né? E aí eu me questiono, Flávia, de novo, eu falo isso porque eu não quero ser xoxada na internet por algo que eu não disse, então eu estou falando aqui. Flávia, tem muita coisa que eu não sinto necessidade. Exemplo, high touch, high buy. Eu não tenho essa necessidade. Flávia, não vejo muita vontade. Porque eu também tenho esse pensamento de que, tipo, eles são pessoas, sabe? Tipo, eles são pessoas que estão ali e cantaram. Eu vi o show deles, eles foram incríveis. E eu vou voltar pra minha casa pra dormir, pra trabalhar no dia seguinte, entendeu? É muito complexo, porque é algo muito pessoal, meu, né? Então Flávia, eu raramente pago. Eu acho que eu fiz high touch uma vez, porque tava no pacote e eu queria a pista prêmio, e a pista prêmio só tinha... Isso que é foda também. Às vezes a pista prêmio só tem dentro do pacote VIP. Aí eu sou obrigada a pagar o pacote VIP. Porque o que eu acho que vale a pena, lugar diferente físico, né? Obviamente, você vai ter uma diferença entre estar na pista prêmio e estar numa, sei lá, numa cadeira inferior, ou você tá numa arquibancada. Os setores fazem muito sentido, preços diferentes, porque de fato são locais diferentes, né? Mas se tem a pista premium fora, eu prefiro pagar a pista premium. Eu já paguei foto, acho foto da hora, mas acho foto legal sozinha. Foto com várias pessoas, pra mim, já não faz muito sentido, porque eu não conheço aquelas pessoas, né? Se eu quero guardar uma memória das outras pessoas que eu não conheço, pra mim, pessoalmente, Flávia, não faz muito sentido. Eu compro fotos individuais, eu dou mais valor, às vezes, até a Polaroid do que foto tirada por fotógrafo, que eu acho que a experiência é muito legal, e você ter aquele bem físico ali é muito da hora. Ou aquelas, eu acho muito legal também, fotos de selfie, porque é um momento muito legal. E isso eu acho muito legal. Fansign é uma parada que eu dou muito valor, né? Então você vai lá com o seu negocinho, você vai assinar e você tem aqueles 30 segundos ali muito rápidos de interação, mas que vão fazer uma diferença na sua vivência de show. Com certeza vão. Você vai ter alguma coisa pra interagir ali, que pra mim vale muito mais a pena do que os 5 segundos, 2, sei lá, de um tchauzinho que você deu pro cara que vai ou não lembrar da sua cara, né? Pelo menos ali no fansign você vai dizer alguma coisa que pode ser marcante ou pode ser minimamente memorável, ou você vai conseguir registrar de alguma forma, né? Então tem essa questão. Eu gosto muito desses lances e eu gosto muito de merch, quando vale a pena. Acho que o merch mais legal que já teve foi no show do XG, que elas trouxeram todo o merch delas. Então, tipo, eu cheguei lá, eu comprei light stick, eu comprei o chaveiro pra pôr na light stick, dava pra você comprar camiseta, bottom, etc e tal, e tudo. Eu acho que quando você tem um merch bem da hora, vale muito a pena comprar coisa de merch. Porque ali sim você tem uma peça física pra guardar com você de recordação daquele evento ali. Eu acho legal, né? E tem gente que coleciona, etc e tal. Mas, de novo, é importante lembrar de algumas coisas. Por exemplo, qual o valor que a gente vai colocar naquele evento, né? Porque, por exemplo, Anitta vai fazer essa Equilibrium Tour dela, vai ser gigantesca. Vai ser um dia inteiro de evento, começando meio-dia, sendo que o show dela é só às 18. Então, assim, meio-dia vai abrir uma vila da Equilibrium Tour com muitas ativações. Você vai poder jogar tarô, você vai poder meditar, você vai poder fazer todos aqueles lances lá que ela planejou, que eu acho que vai ser incrível. Você tem um merch gigantesco, né? Você tem toda uma questão até entrar o DJ, que é o pré-show, até o show dela. E foi o quarto lote que eu comprei. E o quarto lote no front stage, que é o lugar mais perto dela, foi R$400. 400, não, vai, 500, né, arredondando com taxa e tudo mais. R$500, foi 400 quebrados. Entendeu? Obviamente que a gente tá falando, assim, de infraestrutura, né? Flá, você gasta muito mais, obviamente, para trazer um artista internacional para cá, tem toda uma questão de logística, etc e tal, mas eu não tô comparando com o show da Anitta que vai rolar na Áudio, eu tô comparando com quase um festival que ela fez.
né? Levando em consideração que está no quarto lote. Então, assim, essas questões de logística e tudo mais são coisas que a gente tem que botar no papel e também de como a gente valoriza artistas nacionais e artistas internacionais, né? Existe dois pesos e duas medidas, óbvio que tem, né? E obviamente que o mercado vai bater muito nessa tecla, tipo, o cara veio de fora, você não consegue ir pro país dele, então você vai ter que pagar para assistir o show aqui, né? Tem todas essas questões, assim. Eu entendo que tem toda uma logística a ser respeitada, e isso impacta diretamente no valor do ingresso, óbvio. Mas eu também acho que tem uma questão muito do público, de consumo consciente em relação a, meus artistas do Brasil também são foda. Sabe, tipo, sei lá, às vezes um casal pequeno de um drama que, mano, os caras acabaram de fazer, você conhece eles há 2 meses. E, tipo, você vai dar R$ 1.000 pros caras, pro show dos caras. Você conheceu eles ontem. Assim, tipo, sabe, eu faço muito isso. Não querendo desmerecer o trabalho dos caras, jamais. Mas é o que eu falei. Eu paguei R$ 700 pra ir no Rock in Rio. Pra ver artistas gigantes da cena brasileira e cena internacional. Assim, tipo, é 700 conto um show sei lá, com o Elton John, entendeu? Enfim. É meio isso que eu queria dizer pra vocês. A gente tem esse lance, né, de novo, do FOMO, e eu concordo que não seja algo que é manipulado, a indústria não manipula isso porque ela quer fazer você sofrer, é o capitalismo e é assim que funciona. Mas eu também acho injusto o próprio público delimitar ou apontar as pessoas, tipo, se você é fã, melhor fã, mais fã ou menos fã, ou se você é fã de verdade porque você conseguiu ir a todos os shows, porque você consome todos os light sticks, porque você tem todos os álbuns, ou porque você assistiu todas as séries daquele casal, ou porque você sabe falar o nome deles em tailandês, enfim, você não é menos fã, mais fã por causa disso. E, de novo, não se sinta mal por não conseguir ir a todos os shows. Ah, e uma coisa muito importante, que esse vídeo já tá ficando muito longo, mas enfim, uma coisa muito importante que eu queria que vocês levassem pra vida de vocês. Lembrem-se, existe um dia depois do show. Um show dura, assim, algumas horas. 3 horas os mais tops. Você vai existir no dia seguinte. Então, eu acho foda você conseguir pagar um show muito caro. Mas pensa que existe vida depois do show. Existem outros projetos na sua vida. Existe aquele curso que você vai fazer. Existe aquela viagem que você quer fazer. Existe aquelas outras coisas que você quer comprar. Existe festa de aniversário dos seus filhos. Existe coisas antes de você se afundar em dívidas para tentar ir em todos os shows. Existem vida. É o que eu falei. Tem muitos desses shows aqui, principalmente os da Tailândia, que eu falo, eu assisti na Tailândia. E quando eu falo isso, não é tipo querendo me achar nem nada. É tipo, conseguir economizar, pra mim, vale muito mais a pena eu economizar, não indo em alguns shows agora, talvez, pra quem sabe, numa próxima oportunidade, eu conseguir ir até a Tailândia. E talvez vê-los lá, não sei, né? O fan meeting do Up Pum que eu paguei, quanto é o que eu paguei no fan meeting do Up Pum? Acho que eu paguei R$300, R$200, R$300. Eles passaram do meu lado, assim, com coisas autografadas. Você esperava ele fora do cinema, que é super confortável, poltronas incríveis, uma experiência incrível. Ele passava do nosso lado, conversava com a gente numa boa. E no outro dia você ainda ia dar um rolezinho na Tailândia. Então, assim, obviamente são questões, são pesos e medidas. Mas tenha em mente que existe um dia após o show. Existem outros, você é alguém além de fã. Ser fã é muito legal. Eu sou fã de muitas coisas. Mas eu acho que eu nunca faria uma dívida ou botaria em xeque outras coisas, outros sonhos que eu tenho pra construir por causa de uma pessoa que raramente vai saber quem eu sou, né? Que é o artista. Eu sei quem ele é, mas ele sabe quem eu sou. E eu acho que é esse momento que a gente entra nesse lance de, tipo, se valorize também. Você também é uma consumidora e você também tem momentos da sua vida que você quer viver, né? Então, segura esse cheque especial aí, minha filha. Calma.
Calma, que não dá pra ir em tudo, dá pra ir em alguns, dá pra comprar suas blusinhas, dá pra você trocar a televisão da sua casa, entendeu? Dá pra você descer pra praia depois com seus amigos, em outro momento. Então a gente vai ficar pesando, colocando pesos e medidas aí, pra gente viver o máximo possível nesse mundo capitalista que sufoca a gente. Beleza? É isso, gente. Ah, eu adorei esse vídeo. Ele é longo. Se vocês não gostaram tanto do vídeo longo, deixa aqui nos comentários, tá? Que depois eu faço um mais curtinho. Beijinhos.